Senador Alessandro, bom dia. Bom dia, Narciso. Bom dia, sua equipe. Como é que foi a adesão da sociedade em termos de participação e, se puder, detalha para a gente quais foram esses projetos e iniciativas que foram felizardos aí com as emendas. Esse primeiro processo, Narciso, foi para guardas municipais e para organizações da sociedade civil que prestam assistência. Foram selecionadas 10 guardas, as 10 guardas mais votadas, e foram selecionadas 20 entidades do terceiro setor que cuidam da assistência. Foram mais de 40 mil sergipanos votando, esses votos verificados, auditados. A gente teve um descarte de aproximadamente 3 mil votos que a gente não conseguia confirmar a origem ou a vinculação com IP, com endereço eletrônico. Os campeões de voto foram a Guarda Municipal de Aracaju e de Laranjeiras. Né? Aracaju conseguiu 11 mil votos, Laranjeiras 4.975. E na parte das associações, a Comunidade Católica Shalom e a AMO, né? Associação dos Amigos da Oncologia, a Shalom com 6.302 votos e a AMO com 5.833, se eu não estou enganado aqui na tabela que eu recebi. Essas entidades vão receber aproximadamente 4 milhões e meio de reais. E nós tivemos, e até é importante aproveitar a sua audiência, Narciso, nós tivemos outras guardas, outras entidades que conseguiram fazer uma mobilização muito grande, mas não chegaram no ranking identificado, orientado pelo edital. Então, por exemplo, a Guarda Municipal de Buquim, a Guarda Municipal de Amparo, fizeram votações altas para o tamanho das cidades. Né? Buquim, quase 1.000 votos. Amparo, 800 votos. Quer dizer, você viu a mobilização da população, então a gente vai ter, depois da aprovação do orçamento, agora depois do Carnaval, a gente vai reavaliar a possibilidade de inclusão de mais cidades para que a gente possa valorizar a participação popular. E a mesma coisa aconteceu com as entidades. Nós tivemos, por exemplo, a Associação de Proteção aos Idosos Maria do Carmo Nascimento Alves, ou a Associação Maranata ali de Socorro, com boas votações, mas fora do ranking. A gente vai reavaliar esses projetos depois da votação do orçamento. Bem claro para a população, o ranking, que quando você fala, são das mais votadas. Isso, porque a gente previu no edital a contemplação das 10 guardas mais votadas e das 20 entidades mais Mais votadas. votadas. E a Perfeito. gente fez aí, isso tudo é publicado, está nos nossos sites, nossas redes sociais, a lista das entidades, a lista das guardas, mas a gente está fazendo essa ressalva porque a gente percebeu em algumas entidades, em algumas guardas, uma mobilização muito boa, muito bonita, isso é importante, e a gente vai fazer um esforço maior para tentar valorizar também essas entidades. Estamos entrevistando aqui no Jornal da Fã o senador Alessandro Vieira. Senador, essas entidades e essas guardas, valores iguais ou de acordo com a votação foi estipulado um valor? Ou mais ainda, as entidades é que fizeram os seus projetos e as guardas também e apresentaram o valor que necessitavam? As entidades apresentam os projetos, as guardas apresentam os projetos vinculados aos parâmetros do edital. Então, são 200 mil reais para cada guarda, 100 mil reais para cada entidade. 200 mil reais é o limite mínimo que eu posso fazer para uma emenda para uma prefeitura que vai contemplar uma guarda, e no caso das entidades ele consegue reduzir um pouquinho, vai para 100 mil reais. Assim a gente consegue contemplar mais entidades pelo Estado e fazer essa aceleração de um processo de integração do cidadão com o orçamento. Acho que a grande coisa, para mim pelo menos como parlamentar do edital, não é só fazer o recurso chegar na ponta, é fazer com que o cidadão entenda que o dinheiro é dele, não é do político. Então, quando ele começa a participar do processo, ele conhece, por um lado, a importância do trabalho de uma guarda municipal bem equipada, e pelo outro, ele sabe que ele tem recurso, que ele paga todo dia, nos vários impostos que a gente paga a todo instante que a gente respira, ele tem recursos lá no orçamento da União que ele pode trazer para cá através do seu parlamentar. Embora aqui em Sergipe eu sou o único que usa essa ferramenta, e no Brasil acho que não somos nem 15. A maior parte prefere fazer uma coisa mais vinculada à política. O Alves da Atalaia diz aqui: quero parabenizar o senador Alessandro Vieira pela forma democrática de destinar as suas emendas parlamentares para complementar as instituições. Porém, esperamos que haja a divulgação dos valores para cada uma. Já foi feito aí pelos esclarecimentos passados pelo senador. Senador, o senhor já disse que quem quiser mais detalhes e saber a lista completa pode acessar os sites ou as suas redes sociais. No Instagram ou qual o endereço certinho aí do site para que as pessoas possam anotar? Pelo Instagram, a rede que tem mais usuários aqui em Sergipe é o Instagram. Pelo Instagram você tem acesso a todos os links.
vai ter todos os dados, mas eu posso até antecipar para você aqui, Narciso. Nas guardas municipais nós tivemos Aracaju, Laranjeiras, Estância, Barra dos Coqueiros, Tobias Barreto, Lagarto, Nossa Senhora do Socorro, Itabaianinha, Riachuelo e Nossa Senhora das Dores. E nas instituições, a Comunidade Católica Shalom, a AMO, o GAC, né, o Grupo de Apoio à Criança com Câncer de Sergipe, a Associação de Apoio ao Adulto com Câncer do Estado de Sergipe, o Lar Infantil Cristo Redentor, o SAMI, né, o Lar dos Idosos Nossa Senhora da Conceição, o Abrigo São Vicente, a Associação Beneficente Santa Terezinha do Menino Jesus, a Obra Social Itaca Escolápios, o IPAESE, que é o Instituto Pedagógico de Apoio à Educação do Surdo de Sergipe, a CEINFA, Centro de Integração da Família, o Externato São Francisco de Assis, a CUFA, que é a Associação de Favelas aqui do Estado de Sergipe, a PABB, que é a Associação de Pais, Amigos e Pessoas com Deficiência do Funcionários do Banco do Brasil e da Comunidade, o IBEM, que é a Instituição Beneficente Emanuel, a Associação Comunitária dos Moradores do Loteamento Senhor do Bonfim, o Projeto Esperança, a Casa Maternal Amélia Leite, o Instituto e Creche Menino Jesus e a Organização Sociocultural Amigos da Cultura e Meio Ambiente da Barra dos Coqueiros. Essas 20 entidades e as 10 guardas já estão contemplados, o recurso já está garantido, e a gente agora vai partir para, dentro dessa área, tentar operacionalizar mais alguma coisa para outras entidades que mostraram um empenho grande e tem, todas elas passaram por um crivo técnico na CISO antes de chegar para votação. Então a gente recebeu, sei lá, mais de 100 propostas, a gente faz uma verificação, no caso da guarda, se todos os requisitos legais estão estabelecidos, se o prefeito efetivamente vai empregar esse recurso na atenção à guarda municipal, à segurança pública do seu município, se as entidades todas têm as certidões necessárias, se já tem um trabalho consolidado para que a gente não possa ter nenhum tipo de desperdício de recurso público. E graças a Deus, nesse período todo, são 6 anos, são 6 editais, a gente nunca teve problema. A gente teve sempre a garantia do recurso chegando na ponta, sendo bem executado. Isso valoriza cada vez mais a participação popular no orçamento. O Sávio Lima do Guarajara diz aqui: quero parabenizar ao senador Alessandro pela iniciativa de indicação de emenda, o único senador do Sergipe com essa modalidade. Pena que a população acha que senadores e deputados têm que ser subservientes ao presidente e Alessandro é independente. Eu recordo, senador, que quando o senhor lançou essa modalidade, parte da classe política criticou bastante, alguns setores da sociedade também criticaram, alegando que você não estava fazendo política com as emendas e que, por isso, este jeito diferente poderia lhe render prejuízos, digamos assim, no acúmulo de acordos políticos ou de alianças políticas. Hoje, passados esses 6 anos, algum arrependimento de ter tomado esta iniciativa? Não, nenhum, nenhum. Você tem a valorização da participação do cidadão. Eu tenho uma leitura da política diferente da política tradicional. Eu vejo a política como uma prestação de serviço. E, particularmente no tocante às emendas, repito, o dinheiro é do povo, não é meu, não é do parlamentar, é do povo. Então, quando eu consigo fazer essa conexão direta, o resultado sempre é muito efetivo. Então, a gente está falando aqui de milhares de crianças, de idosos que serão atendidos com mais qualidade ao longo do ano, porque garantiram esse acesso e da forma mais democrática, mais transparente possível. A gente vai estar abrindo agora, Narciso, nas próximas semanas, o edital para as áreas de saúde, educação e agricultura. E nas 3 áreas você tem também resultados extraordinários, porque os projetos são apresentados, a população passa a conhecer melhor, conhecer mais de perto, por exemplo, a potência que é uma cooperativa de agricultura familiar, o quanto ela gera de emprego, de renda, o quanto ela muda a realidade das famílias. Você, às vezes, visita uma comunidade como a Juerana, lá, um povoado de Lagarto, e você vai encontrar lá uma agroindústria em formação, você vai encontrar famílias com renda suficiente, seus filhos na universidade. É um avanço que você vai passo a passo e eu acredito nisso feito com participação popular, com a democracia funcionando a pleno. Essa concentração de recursos e de poder na mão do político não é boa, não é boa, porque muitas vezes acaba gerando um vício, né? Uma coisa, um círculo vicioso de troca de emendas por votos ou troca de emendas por vantagens pessoais. Você tem, segundo o último relatório do STF, pelo menos 80 casos de parlamentares investigados por problemas vinculados a emendas, né? Desvios, fraudes, e quando você tem participação popular, você acaba com isso. O senador Alessandro Vieira, o André Araújo, na transmissão do YouTube, está também parabenizar o senador Alessandro Vieira pela iniciativa do edital. A transparência é muito importante, deveria ser seguida pelos demais parlamentares sergipanos. É o André do bairro Luzia.
É, Se Alessandro é contra isso, porque ele então pega esses recursos, é o que pergunta o Pedro Barros. Não consegui compreender direito, mas se o senador compreendeu, pode respondê-lo. Posso, sim. O Pedro faz uma pergunta que reflete a antipolítica, né? Aquela coisa do eu sou contra tudo, porque você achar ruim ter o recurso do orçamento empregado para cuidar de idoso, criança com câncer, é porque você tem um problema na sua vida pessoal, certamente. Esses recursos são de emendas impositivas, ou seja, a Constituição prevê que o parlamentar pode indicar esses recursos. Não indicar esses recursos significaria apenas que outros parlamentares teriam mais recursos. Se o Pedro acha que é uma boa ideia, parabéns para ele, eu não acho. Eu acho que a gente tem que fazer o máximo de captação de recursos para Sergipe, mas sempre com muita transparência. Está chegando perto de 600 milhões de reais de recursos trazidos para Sergipe e você tem transparência de cada centavo. A gente tem, inclusive, demandado do Ministério Público, seja estadual, seja federal, que se aproxime mais desse processo de destinação de emendas, porque os recursos são muito elevados. Eu falo isso desde o começo do mandato, lá em 2019, e hoje o valor mais do que dobrou. Então, ter a população participando é importante, ter o Ministério Público, a Controladoria Geral da União participando é muito importante, para que você tenha a garantia do resultado. De novo, é o nosso dinheiro, é o dinheiro que a gente paga nos impostos. Ele tem que voltar para virar serviço, prestação para as pessoas, e esse caminho me parece ser um caminho muito eficiente. O Newton Coelho diz aqui assim, senador, olha, eu sempre achei o senador Alessandro Vieira meio boçal. Contudo, me surpreendi com sua atuação. Meus parabéns pela sua atuação no Senado Federal e por todas as emendas. E a questão da opinião pessoal, cada um tem a sua. Quem conhece na prática sabe como é que eu trabalho, não tem nada disso. O profissional de imprensa me conhece há mais de 20 anos. Nunca deixei de atender ninguém. Trato todos com educação, com respeito, que respeito à atividade da imprensa. Da mesma forma, são as pessoas. Eu não deixo de fazer supermercado, de fazer as coisas que eu tenho que fazer na vida, porque eu estou ocupando hoje um cargo político. Acho que a gente está só prestando serviço, um serviço que é muito importante, que gera muito impacto, mas que é só um serviço, é um empregado do povo e um empregado que você pode demitir no caso do senador, a cada 8 anos. E pode ser da parte dele também uma sinalização de que outras pessoas também possam ter se surpreendido ao longo desse tempo com a sua atuação aí no Senado Federal, como ele coloca aqui. Senador, partindo para a política, alguma novidade dentro do MDB? Algum evento previsto de novas filiações? Como é que estão as articulações políticas nos bastidores? Agora, no dia 20 de março, a gente vai ter a filiação do prefeito nacional de Socorro, Samuel Carvalho. É um parceiro já de longa data na construção política, agora vem para o MDB, fortalece a estrutura do partido. A gente vem trabalhando a construção das chapas de deputado estadual e de deputado federal, buscando garantir chapas competitivas para eleger pelo menos um ou talvez dois deputados federais e trabalhar também por 3 deputados estaduais, pelo menos. Essa é a meta que a gente colocou para o MDB, um partido que vem em reconstrução, um partido que, quando a gente chega, não tinha apresentado nem chapa de vereador em Aracaju, e que hoje vai ganhando um novo alcance, recuperando o prestígio, um partido que já governou o Estado, e a gente espera que possa ter, enfim, a formação dessas chapas, o trabalho pela reeleição para o Senado e o apoio para a reeleição do governador Fábio. Mais alguma figura da política tentando pegar o comando aí do MDB, passando por cima do Alessandro, ou tá, nesse ponto e neste quesito está tudo tranquilo? Não, segue tudo tranquilo. Você tem tentativas, conversas, acho que isso é da política. De fato, a gente teve uma tentativa do Valmir, do Itabaiana e mais o filho Ícaro, mas não tiveram sucesso porque o partido está estruturado, e não existe compatibilidade entre os projetos, né? O nosso projeto faz parte dessa construção que hoje é liderada pelo governador do estado e o Valmir está no polo da oposição. Então não existe compatibilidade, isso foi esclarecido. Ele buscou uma interlocução através do governador do Pará. E o governador Helder me ligou, perguntou da viabilidade, foi explicado e o assunto acabou. Senador, para a gente poder encerrar ainda sobre essa questão dos bastidores da política, eu recebi uma informação de que a família Reis, o deputado federal Fábio Reis e o prefeito Sérgio Reis podem estar deixando o PSD por insatisfações com a direção nacional do partido e com a condução da bancada na Câmara dos Deputados. Há algum diálogo com essas duas lideranças políticas para um retorno deles para o MDB? Não, não existe nenhuma conversa nesse sentido. O Sérgio e Fábio têm uma ligação histórica com o MDB, isso é notório. E nós temos uma boa relação.
mas não existe nenhum diálogo nesse sentido. São dois partidos que fazem parte do mesmo grupo aqui em Sergipe e que também nacionalmente têm uma boa relação. Então, qualquer alteração nesse sentido vai passar por várias conversas e essas conversas até o momento não existem. Mas o partido estaria de portas abertas. A gente não tem por que vetar ninguém. Eu nunca fiz veto a nenhum político ou coisa que o valha. No caso que você mencionou da tentativa do Valmir, o que eu fiz foi esclarecer, olha, não existe compatibilidade com o projeto político que a gente está trabalhando aqui e o assunto acabou. No caso de Sérgio, de Fábio, existe essa compatibilidade. Mas, repito, não existe nenhum diálogo nesse sentido e não é essa a construção que a gente está fazendo para a chapa de deputados federais. O prefeito de Riachuelo, o Petinho, diz aqui: um abraço ao meu senador Alessandro Vieira, tem ajudado muito Riachuelo. É um parceiro, o Petinho do MDB, vem fazendo uma boa gestão, foi reeleito com uma boa, excelente votação e vai ser contemplado agora não só a guarda que entra pela porta do edital de emendas, mas também projetos que são apresentados pela própria prefeitura, para a área de saúde e infraestrutura. Que é até bom fazer esclarecimento, Narciso. Existem projetos que a gente consegue captar da sociedade, como são esses das entidades, das guardas, da área de saúde, educação e agricultura, mas tem projetos maiores de infraestrutura que tem que partir ou do governo do estado ou das prefeituras, porque as pessoas do povo não têm essa capacidade de gestão. E o Petinho vem fazendo um bom trabalho lá, a gente vai continuar no apoio com ele. Senador, quero agradecer sua participação. Tem participação do povo, tem ouvintes, então põe no ar. Bom dia, Narciso Machado. Bom dia, senador Alessandro. Senador, rapaz, a gente tem aqui um projeto Betume que é esquecido pela classe política. O único político que lembrou da gente só foi a deputada Catarina. Né? Colocou uma emenda de 500 mil, a gente consertou uma bomba, comprou 3 motos, comprou 2 bombas. E hoje nem outro político lembra do projeto. E eu queria fazer um apelo ao senhor, se o senhor podia, estou ouvindo aqui as suas emendas, e não me lembro que o senhor falou da Codevasf. Não tem como o senhor olhar mais para o projeto Betume, mandar uma emenda para aqui, eu vim aqui para a gente ver a situação do projeto, marcar uma reunião, para o senhor fazer alguma coisa pelo projeto Betume. Aqui quem fala é o presidente da Associação de Produtores do projeto Betume, que representa a Codevasf aqui em Neópolis, Ilha das Flores e Pacatuba. Narciso, bom dia a todos, professor Claudemir. Narciso, parabéns ao senador Alessandro por destinar as verbas de forma democrática, com a participação popular. Excelente ação. E, Narciso, os demais parlamentares não vão fazer dessa forma, e já estão acostumados a fazer uma destinação direta, colocar a verba onde eles desejam especificamente, porque isso acaba virando meio que uma moeda de troca para o próximo processo eleitoral. Então, isso comprometeria a eleição dos parlamentares. Então, pode ter certeza que se os outros fizessem dessa forma, pode garantir aí que 90% não seria reeleito na próxima eleição, no próximo processo eleitoral. Fala, Narciso, bom dia. Bom dia a você e toda a sua equipe. Bom dia também ao senador Alessandro. Cláudio Mitidieri, Anderson de Zé das Canas, estarão assinando a ficha de filiação ao MDB quando? Alessandro já sabe, não? Já tem essa informação. Ele confirma a ida dos dois e mais os demais. Fica à vontade, esse último foi o colega Marcos Aurélio, senador, encerrando com esses 3. O pessoal do Betume e os projetos todos que nós temos, Betume a gente está contemplando com a questão de uma rodovia para escoamento da produção. A gente vem interagindo com a Codevasf Nacional. Eu tenho uma visão com relação ao trabalho feito pela Codevasf de que é muito abaixo daquilo que a empresa pode prestar. Ela acabou ao longo do tempo se desviando do seu foco inicial, que é cuidar da questão da água, saneamento e desses projetos produtivos, e passou a ser muito mais uma intermediária para a entrega de equipamentos para prefeituras e eventualmente até calçamento em cidades do interior pelo Brasil inteiro. E isso tirou o foco, na minha visão, e prejudica aquilo que deveria ser feito. A gente vem trabalhando nesse sentido para tentar fortalecer esses projetos. O segundo ouvinte, eu não gravei o nome, mas agradeço pelas palavras. Enfim, a gente tenta fazer o nosso trabalho da melhor forma possível sempre, e sem prestar tanta atenção no que os outros colegas parlamentares fazem e permitindo que o eleitor faça a comparação. Né? No final, a cada ciclo eleitoral, agora em 26 a gente tem mais uma eleição,
esse eleitor vai poder comparar. E uma pergunta que eu sempre sugiro ao eleitor é onde é que foi parar as suas emendas, né? Se o Alessandro conseguiu trazer quase 600 milhões, isso significa que os outros senadores vão estar perto desse valor e os deputados vão estar ali entre 300 e 400 milhões de reais. Cadê esse dinheiro? Porque é muito dinheiro. E tem que se reverter em coisas positivas para o Estado, que o nosso Estado precisa. E por último, essa questão aí de Cláudio e de Anderson. Anderson das Canas é filiado do MDB, né? Ele já faz parte do nosso quadro. E o Cláudio, se eu não estou enganado, ele preside, não sei se é a municipal ou estadual, do PSB. A gente tem sempre muito respeito nessa relação. Os dois sabem das portas abertas que tem na construção do MDB, mas no momento eu não tenho sinalização do Cláudio, assim como não tenho confirmação da saída do Anderson. Ele está construindo uma caminhada para deputado federal ali na Agreste, baseado muito fortemente ali em Frei Paulo Itabaiana, um grande candidato, um grande parceiro, mas não sei como é que vai ser esse ajuste final de partidos. Perfeito. Senador, obrigado pela participação. O magistrado Marcos Vinícius Linhares manda aqui os parabéns pela entrevista com o senador Alessandro Vieira, um dos melhores parlamentares que Sergipe já teve. Esse faz política com P maiúsculo. Obrigado pela participação. Obrigado. Bom carnaval. Abraço.